A guerra entre Israel e Irã está se intensificando e nesse momento a gente está vendo o Bitcoin cair dos $109 mil até os $104 mil em coisa aqui de 12 horinhas. Só que é uma análise muito maior que tem que ser feita nesse momento se realmente o Bitcoin pode ser um ativo que vai te proteger contra um momento de guerra como esse. O Bitcoin estava flutuando aqui na casa dos $110 mil na última quarta-feira, até que a gente começou a ouvir boatos e a gente começou a ouvir Estados Unidos e China dizendo para as suas tropas e a sua equipe e membros do governo saírem do território iraniano e também do território israelense. E aí a gente começou a ver uma queda bem intensa no preço do Bitcoin, que chegou a bater os casos aqui dos $102 mil na quinta-feira de madrugada, quando Israel começa os ataques. E assim, essa queda aqui, que foi de mais ou menos 6%, é mais um daqueles momentos em que a gente tem, cara, uma queda inesperada, um evento inesperado, um evento que se repetindo. Assim como, por exemplo, foi a pandemia. São coisas que a gente, obviamente, já sabe que acontecem e que estavam acontecendo, né, no quesito guerra Israel e Irã. A gente já sabia que a pandemia estava se acontecendo, mas realmente só foi confirmado no dia 11 de março que aquilo era um problema global e muito grande. E aí a gente teve a queda aqui de mais de 39% no preço do Bitcoin naquele dia. Da mesma forma que quando foi anunciada a guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente teve uma queda aí de 35% no preço do ativo em simplesmente 7 dias. Que se você pega aqui no quesito quase um mês, foi uma queda de 55% no preço do Bitcoin. E historicamente, o Bitcoin realmente responde com bastante intensidade, seja para alta ou para queda, nesses temas que são muito relevantes para o mercado financeiro. Mas dessa vez a gente teve uma queda aí de simplesmente aqui 6% desde o início da guerra ali, onde realmente Israel começou os primeiros ataques, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a guerra, mas que assim, durou pouquíssimo tempo e a gente já se recuperou e voltou para casa aqui do quase $109 mil, antes de recuar novamente com a intensificação da guerra. Mas vocês percebem como realmente o Bitcoin está respondendo muito melhor e com muito menos volatilidade para momentos de guerra, para momentos de alto risco. A gente teve ali a questão das tarifas, o Bitcoin respondeu mal também, mas se recuperou muito rápido. Nós estamos enxergando, ao que parece, pelo menos pela minha visão, o Bitcoin nesse momento é um ativo pouco volátil, um ativo que se segura muito bem nesses momentos de queda, por mais que muitas pessoas tentam dizer o contrário. Obviamente, não tem como comparar com o ouro, né? A gente teve aqui mais ou menos a partir do dia 11, que a gente já estava escutando os Estados Unidos e China falarem sobre evacuação, e na quinta-feira a gente teve aí sim o ataque, mas olha como o ouro performou bem nesse período de ataque, né? Mais 3,65% de alta, e assim, não tem como negar que enquanto está sendo intensificada a alta, tá tendo queda no preço do ouro também. Então assim, obviamente, teve uma alta muito rápida no momento em que foi anunciada a guerra, que foi justamente o momento em que o Bitcoin caiu de preço, mas agora ainda não tá se segurando nesse preço novo que ele tinha encontrado. O S&P 500 também sofreu bastante desde a última quarta-feira, foi uma queda aí de quase 2% e é bem relevante para quando a gente fala de mercado financeiro tradicional, mas assim como o Bitcoin se recuperou rapidamente já nessa semana. Mas vamos lá, vamos tentar chegar agora numa resposta final se realmente o Bitcoin é um ativo hoje que se te protege contra guerras, te protege contra momentos como esse de incerteza e muito medo. Só que antes vamos dar um passinho para trás e falar sobre a guerra. Faz muito tempo que Israel, Irã e vários países do Oriente Médio ali sofrem com tensões bélicas realmente, de estarem se bombardeando, de estarem se atacando, porque ali tem um problema religioso muito grande, judeus e islâmicos nunca se deram bem, tem uma questão territorial muito importante, a faixa de Gaza e a Cisjordânia são regiões ali extremamente importantes. A faixa de Gaza é uma região de acesso muito relevante, tá bom? Quando a gente fala aqui do mar Mediterrâneo, e a Cisjordânia é uma questão religiosa muito relevante, porque tem Jerusalém ali, e ambos esses territórios são sempre motivos de grande briga entre os islâmicos e os judeus que residem em Israel. Só que o grande problema dessa vez é um terceiro fator. O Irã faz parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Há muito tempo, os países do mundo inteiro se reuniram para chegar num acordo que eles não deviam continuar expandindo o número de armas nucleares por aí. Naquele acordo foi definido que apenas Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido poderiam ter armas nucleares. E todos os outros países do mundo, tirando Índia, Paquistão e Israel, assinaram esse acordo, inclusive o próprio Irã. Desde então, a Coreia do Norte passou a descumprir esse acordo e realmente assumir que está criando armas nucleares e não quer nem saber, mas o Irã não. O Irã continua dentro do acordo e ainda assim está construindo armas nucleares. Bom, pelo menos é isso que estão dizendo os militares israelenses. Eles afirmaram aí que houve um progresso concreto nos esforços do regime iraniano para produzir componentes de armas adaptados para uma bomba nuclear, incluindo um núcleo de urânio metálico e um iniciador de fonte de nêutrons para desencadear a explosão nuclear. Essa é a alegação de Israel e por isso que eles fizeram esse ataque aqui na quinta-feira de madrugada, que são os pontos vermelhos, ataques que eles realizaram, e os pontos verdes, bases nucleares. Você pode ver que grande maior parte dos pontos vermelhos foram localizados em bases de desenvolvimento de armas nucleares, pelo menos que são
são especuladas como essas, tá? Existem outras que você vê que não tem uma região correta, tipo essa aqui tá isolada das pontos verdes, mas a grande maior parte dos ataques foram concentrados justamente nessas bases onde está sendo desenvolvido isso. Justamente pelo Irã não estar permitindo a fiscalização da agência que cuida do TNP, do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, Israel agora tá dando esse ataque forte em cima do Irã porque ele acredita que, vindo de uma religião que acredita que o suicídio e a morte às vezes podem ser honradas e até melhores do que a vida, caso sejam para destruição de Israel, porque o próprio Irã apoia grupos como o Hezbollah e o Hamas, que literalmente tem como objetivo destruir Israel, é muito provável que esses caras, caso um dia tenham uma bomba nuclear, simplesmente ataquem com tudo Israel. E aí a gente vai ter aquele caso, né, que eles chamam de o segundo ataque, que é Israel detecta que um míssil nuclear foi lançado e simplesmente ele lança outro de volta no país e os dois países são erradicados. Seja porque eles já tinham posicionado um submarino nuclear próximo ao território do Irã, ou seja porque eles mesmos conseguem identificar antes e depois lançar essa arma nuclear contra o outro país. E aí assim os dois países seriam destruídos. Então a ideia de Israel aqui, que está sendo, querendo ou não, apoiada pelos Estados Unidos, Donald Trump disse abertamente, é tentar eliminar qualquer possibilidade do Irã conseguir chegar num projétil ali, numa bomba atômica realmente já 100% produzida. E aí que entra uma curiosidade, a gente entra aqui no gráfico da dominância do Bitcoin e percebam como desde que começou-se a se falar dessa guerra, que foi ali em meados de quarta-feira, quando os Estados Unidos e China começaram a retirar ali as suas tropas e os seus membros do governo, a gente teve uma alta na dominância do Bitcoin muito intensa, saindo aqui dos 63% para 60% e quase 65%, mostrando que no período de medo o dinheiro sai definitivamente das altcoins e volta pro Bitcoin. Na hora que a gente teve uma afrouxada, achando que tudo ia ser controlado, teve uma queda novamente na dominância, mas agora que se intensificou, novamente a dominância do Bitcoin crescendo muito. Então isso deixa claro pra gente que esses momentos de medo e incerteza, com certeza o Bitcoin vai ser o melhor ativo dentro do mercado cripto para você ter. Mas será que ele vai ser também fora do mercado cripto? Bom, esse gráfico aqui mostra o Bitcoin Gold Ratio. Sempre que o Bitcoin está performando melhor do que o ouro, esse gráfico vai estar subindo. Sempre que o Bitcoin está performando pior do que o ouro, esse gráfico vai estar caindo. E se eu tiro um pouco o zoom aqui e deixo bem aqui no dia de hoje, né, na última semana para vocês verem, a gente consegue ver como esse período de guerra faz realmente com que o Bitcoin tenha uma performance pior do que o ouro nesses momentos. Só que nem se compara com um momento, por exemplo, de anúncio da pandemia, onde esse gráfico caiu praticamente 50% dos pontos aqui, né, que eles colocam aqui de ratio, demonstrando que o Bitcoin tem uma performance muito pior do que o ouro naquele período. Só que como a gente viu, dessa vez, cara, por mais que a gente teve sim uma queda, é uma queda pequena, o Bitcoin se recuperou e o Bitcoin segue firme. A gente tem hoje um cenário onde o Bitcoin é visto sim como uma reserva de valor, a gente tem um monte de empresa, país e até empresas privadas e pessoas comprando Bitcoin realmente como um ativo de proteção. Eles têm sempre uma vantagem durante períodos de guerra também, porque o Bitcoin não consegue ser proibido a compra, e é muito comum que os países, quando entram em guerra, consigam proibir, na verdade eles decidam proibir a compra de moeda estrangeira e a compra de ouro, porque justamente se você pega a moeda do seu país, a sua moeda nacional, e começa a comprar em moedas estrangeiras ou comprar em ouro, você acaba desvalorizando a sua moeda nacional e diminuindo o poder de aquisição daquela moeda consecutivamente, porque ela vai começar a se desvalorizar frente às outras moedas, porque ela vai começar a ter uma quantidade muito grande em circulação, já que a demanda por ela vai estar muito baixa. Então esses são fatores que mostram que o Bitcoin tem mais uma vantagem frente ao ouro e às outras moedas estrangeiras. Não há como proibir a compra de Bitcoin, não há como limitar a compra de Bitcoin. Já a compra do dólar, você limita a venda na casa de câmbio, você limita a venda nos aplicativos, nas corretoras. A compra do ouro, você vai conseguir fechar, por exemplo, essas casas que vendem ouro fisicamente, ou você simplesmente proíbe a transferência de valor para elas. E aí o único jeito seria comprar em dinheiro papel realmente, só que o que os governos fazem também é limitar os saques do papel, porque senão você acaba destruindo o sistema financeiro tradicional como a gente conhece, os bancos, porque eles nem têm aquele dinheiro todo caso todo mundo decida sacar. Então o Bitcoin virou uma ótima solução para esses momentos e eu acho que ele tende a ganhar ainda mais valor. Hoje o Bitcoin é realmente um ativo antifrágil, é um ativo que é sempre um ganha-ganha. Se as economias estão indo bem, cara, vai ter impressão de dinheiro e esse dinheiro vai ter que ser absorvido por um ativo que tem uma limitação, então o Bitcoin vai ir bem. Se as economias estão indo mal, uma prova é que o sistema financeiro tradicional delas é ruim, então o Bitcoin ganha ainda mais valor. Então são muitos cenários de ganha-ganha realmente para o Bitcoin. Essa é a minha expectativa, eu acredito que obviamente a gente vai ter volatilidades, mas eu não acho que mais como anteriormente. Eu acho que o Bitcoin hoje já é um ativo muito mais seguro e visto como um ativo de proteção contra esses momentos. Agora, obviamente, as altcoins vão sofrer bastante se essa guerra continuar se intensificando. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda não possuem uma carteira de investimentos, uma carteira de criptomoedas, ou possuem uma e não tem muita certeza sobre ela, primeiro link aqui na descrição, você consegue falar com um consultor de investimentos da minha consultoria de investimentos, a Vault Capital, onde a gente vai montar uma carteira realmente com um time profissional para você e fazer um acompanhamento profissional da sua carteira.
carteira. Espero que tenham gostado desse vídeo, deixa um like se gostaram, se inscreva no canal para verem mais vídeos como esse. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.